Olá, tudo bom com vocês? A segunda temporada de Outer Banks, ela foi lançada no final de julho e até agora nada de renovação para a terceira temporada, meus amigos. Oh, meu Deus do céu. Senhora Netflix, a senhora não tem vergonha nessa cara, não? Todo mundo já sabe que a série tem audiência suficiente para ser renovada para a terceira temporada. Sim, tem história para contar. Sim, teve pontas soltas. Sim, então tá esperando o que para renovar, minha filha? Vamos logo com isso daí, porque eu já tô extremamente ansiosa. Eu sei que vai ser renovada. Pelo menos eu acho que vai ser, eu tenho essa certeza, mas eu fico com medo. Mas mesmo assim a gente precisa de uma confirmação oficial para deixar o nosso coração ali mais aliviado, né? É aquela coisa, eles não têm renovação, eles não têm a Netflix, eles não têm um chuveiro para tomar banho, mas eles têm o povo! Mas seguinte, vocês sabem que eu não posso ver uma oportunidade de falar de Outer Banks, uma das minhas séries preferidas da atualidade, com certeza. Então, no vídeo de hoje, já que eu tô com saudade de falar dessa série maravilhosa e xingar o Ward, eu selecionei algumas teorias que rolam aí na senhora internet, eu gosto bastante, e eu quero bater esse papo aí com vocês sobre isso, com as nossas expectativas para a terceira temporada, que não é confirmada nunca. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Nós não sabemos muitas coisas aí a respeito da mãe biológica da Sarah e do Rafe, né? Muita gente tem essa dúvida aí, mas a série acabou falando meio que por cima que a Rose é apenas a sua madrasta. Só que na segunda temporada da série nós tivemos a aparição da desgraçada da Limbray, né? Uma personagem que ela aprontou bastante aí e é uma personagem que com certeza ela guarda algum segredo. Então existe aí essa teoria de que possivelmente a Limbray é a mãe biológica da Sarah e do Rafe também. Tudo bom? Olha, se isso realmente acontecesse, certamente seria uma grande reviravolta aí nessa história, porque imagina só a Sarah descobrindo que nem o pai dela presta e nem a mãe no caso, né? Outer Banks é uma série com 1 milhão de possibilidades, é uma série que não tem medo de ousar de jeito nenhum e é exatamente por isso que eu gosto muito dela. Então, pra mim, qualquer teoria é uma possibilidade. Durante a segunda temporada, que a gente acaba conhecendo essa personagem, né, nós vamos descobrindo que ela sabe muitas coisas a respeito dos personagens. I think a toast is in order to finding the unfindable. Inclusive, ela tem ali algumas provas para poder inocentar o John B, mas obviamente que ela acaba manipulando a situação para conseguir a chave, para ela ir atrás do manto sagrado que ela tanto queria, enfim. Só que com isso ela acaba falando um pouquinho aí com o Pope em relação ao Ward, dizendo que ela também trabalhou ali junto com ele, com o Big John, atrás do ouro, e que o John não foi a única pessoa que o Ward ele passou para trás. Ela diz inclusive que teve uma história longa e conturbada aí com o Ward. Então, apesar da gente ter também o envolvimento do pai do John B aí nessa situação, podemos dizer que a relação da Limbray com o Ward, obviamente, foi muito além do que apenas negócios. Pelo menos eu acredito que isso realmente aconteceu, tá? Before we do this, I just want to remind you of the deal, okay? You really are your father's son, aren't you? Nós já vimos também, obviamente, que gente boa ela com certeza não é, né? Mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás aí com essa teoria, porque, mano, por quê? Qual motivo, qual razão ela ia deixar os filhos dela ali com o Ward e ia fingir que não sabia de nada, que não é a mãe deles? Não faz muito sentido isso na minha cabeça, não. Então vamos trabalhar um pouquinho aí mais essa teoria, deixando o negócio mais bizarro. Eu adoro teoria bizarra, vocês estão ligados, e deixando o negócio mais impossível de acontecer, mas ao mesmo tempo eu tenho o sentimento que em algum momento essa série já é, mas vai se tornar um grande caso de família aí em busca do ouro. Então eu fico pensando, e se a mãe da Sarah e do Rafe não é a mesma pessoa? A gente acha que é, mas pode ser que não, e isso justifica talvez o fato dos dois serem tão diferentes, falando aí da personalidade
rivalidade deles, né? E até mesmo justificaria o fato do Ward ser tão apegado a Sarah e não ser tão apegado assim aos outros filhos também. Então eu tenho essa teoria aí que possivelmente a mãe biológica da Sarah, ela pode ter morrido de algum jeito e exatamente por isso que ela não aparece, né, no caso. E eu acho que ela pode ter sido o grande verdadeiro amor da vida do Ward e exatamente por isso que ele é tão apegado assim a Sarah, e pode ser que ele tenha um ódio mortal da mãe do Rafe e exatamente por isso que ele trata o filho do jeito que trata. Então isso me leva a pensar que a Lynbray possivelmente é a mãe biológica apenas do Rafe. Agora, viajando ainda mais nessa teoria aí de casos de família, bora lá, hein? O negócio é louco. No final da temporada, nós vimos, né, um encontro da Lynbray com o Big John, que é o pai do John B. Mas a gente também tem essa teoria aí que circula na internet que possivelmente ela é a mãe biológica do John B, que também nunca apareceu e a gente não sabe muita coisa a respeito. Ele acabou falando dela ali no comecinho da série, na primeira temporada, mas a personagem é esquecida no churrasco completamente, né? Eu ainda acho que a Lynbray, ela não é a mãe biológica do John B, coisa nenhuma. Na verdade, eu acho que eu não ia gostar se isso acontecesse, mas ao mesmo tempo eu tenho o sentimento que possivelmente a mãe biológica do John B, ela vai aparecer em algum momento sim dessa terceira temporada e vai ter um grande envolvimento aí na história. Mas aí eu fiquei pensando em uma possibilidade muito louca. Já pensou se na verdade nem o Ward é o pai biológico do Rafe e o Rafe é irmão do John B? Um irmão paterno, pode ser que o Rafe seja o filho da Lynbray com o Big John e por isso que a gente tem o envolvimento do Ward, porque eles podem ter feito algum acordo ou alguma coisa do gênero para que o Ward criasse o Rafe e fingisse ali que é o filho dele, e exatamente por isso que ele acabou rejeitando o Rafe por tanto tempo assim. Já pensou John B e Rafe irmãos? Seria uma grande reviravolta, mas eu também acho que é um pouquinho difícil de acontecer, viu, gente? Não acredito tanto nessa minha própria teoria, mas eu queria compartilhar mesmo assim. Mas não faz sentido essa teoria, até porque o Ward e o Rafe, eles são simplesmente iguaizinhos, não fisicamente falando, mas são dois malucos filhotes do Satanás. Então, com certeza é pai e filho mesmo. Porém, gente, Outer Banks é uma série que ela mexe tanto com a minha cabeça que conforme eu vou assistindo, eu vou pensando em várias possibilidades. E assim, eu já assisti a segunda temporada, eu acho que umas 3, 4 vezes. Eu não tenho nada pra fazer, não tem nada passando na televisão. Aí eu boto aí Outer Banks, deixo os episódios rolando e vou viver minha vida, paro um pouquinho, assisto. Essa é a minha vida, ok? Mas aí, a série, ela é tão maluca e ela faz tanta coisa que de fato eu fico pensando, poxa, qualquer coisa é possível, sabe? Eu cheguei até pensar, gente, eu não gosto nem de pensar nisso, mas eu cheguei até cogitar do John B e da Sarah serem irmãos. Vocês têm noção da minha loucura, mas claro que isso não vai acontecer, ok? Não, pelo amor de Deus, não são... Nossa, eles não são nem malucos de fazer isso acontecer, né? Enfim. Porém, a segunda teoria que circula aí na senhora internet, ela também é boa. Eu não queria que acontecesse, mas ela explodiu a minha cabeça. No final, então, da segunda temporada, a gente tem aí a aparição do pai do John B, coisa que muita gente já esperava, né? Que esse cara tá vivo. Enfim, então a gente tem aí essa grande ponta solta para uma terceira temporada. Que vai ter, tem que ter. Mas enfim, e se essa cena, na verdade, não está acontecendo na atualidade e, na verdade, é um flashback do momento que o John B, ele foi ali acusado pela morte da xerife e começou a ser perseguido pela polícia, pelo Ward, enfim, e exatamente por isso que o pai dele acabou pedindo ajuda pra Lynbray. Nessa teoria, o pai do John B
possivelmente morreu de verdade mesmo, só que a gente tem aí esse flashback com ele pedindo ajuda pra ela, e aí ele acaba contando a respeito, por exemplo, da chave ali, que tava com a família do Pope e tudo mais, sobre o manto sagrado. Ele pode, de alguma maneira, ter manipulado ela pra ela poder ajudar o John B, exatamente por isso que ela acabou chamando o Pope na segunda temporada, após o pedido de socorro do pai do John B. Eu particularmente não queria que essa teoria fosse real, porque eu queria de fato ver a reação dos personagens ao saber que o pai dele tá vivo. É um reencontro que eu quero muito assistir, eu quero muito ver o John B vendo o pai dele assim, sabe, em carne e osso. Vai ser muito interessante, então por isso que eu não gosto tanto dessa teoria aí do flashback, não. Mas se você pensar bem, até que essa teoria faz sentido sim, né? Afinal de contas, Outer Banks adora fazer a gente de palhaço. Porém, eu adoraria que o pai do John B fosse um vilãozinho, porque eu tenho o sentimento que ele não é tão bonzinho assim quanto aparenta, não, nessas 2 primeiras temporadas, porque a gente não sabe muito a respeito do cara, sabe? A gente sabe algumas coisas, mas, pô, ele tava trabalhando com o Ward e com a Limbrey, e os dois não prestam, então vai dizer que o pai do John B é o único que presta? Hello, né? Mas, pra vocês terem noção, os fãs vão, assim, muito longe, tem umas teorias, assim, bizarras de Outer Banks. Pode até se tornar um quadro aqui no canal falando de várias teorias. Inclusive, se você tiver alguma teoria aí, comente aqui embaixo. Toda teoria é bem-vinda aqui neste canal, ok? Mas existe aí uma teoria de que possivelmente aquela bandana que o John B fica andando pra cima e pra baixo o tempo todo é, na verdade, o tal manto sagrado que a Limbrey tanto quer. Já pensou? É muito louco. Mas, ao mesmo tempo, essa teoria, pra mim, não faz tanto sentido assim, justamente pelo fato daquela bandana ser muito moderninha, sabe? Falando visualmente, porque ela parece... Aqui, ó, uma bandana minha. Ela é meio assim, não é? Meu Deus, a bandana do John B! Essa teoria, na verdade, surgiu porque a galera começou a ver aí os acontecimentos bombásticos da série, momentos que o John B quase morreu, que ele foi salvo, quase foi comido por um crocodilo. Até mesmo o momento, né, que a Sarah voltou à vida, então sempre tem algum envolvimento com essa bandana, ela sempre tá presente nesses momentos, mas eu acho que ela tá presente porque o John B não tira ela mesmo, porque tem um significado pra ele. Mas se você parar pra ver, essa teoria também não faz sentido, porque além de ser muito moderninha pra ser o manto sagrado, no final ali da primeira temporada, quando a xerife morre e o John B coloca, né, a bandana dele no ferimento dela, ela morre mesmo assim, então não faria sentido ser esse tal manto sagrado que cura aí o povo e tal, mas até que é uma teoria muito interessante. Agora, a última teoria que eu separei pra vocês, meus amigos, é uma teoria que ela faz muito sentido na minha cabeça, assim, muito mesmo, e quando eu fui pesquisar mais a respeito aí desse negócio, eu fiquei chocada porque eu entrei em um mundo paralelo dos fãs de Outer Banks que eu não fazia a menor ideia que existia, assim, real. Afinal de contas, eu descobri que vários fãs shippam a Kiara com sabe quem? Com JJ? Maravilhoso, perfeito? Não. Com o Rafe. Sim. E aí eu fico me perguntando, gente, por que que vocês odeiam a Kiara tanto assim? Gente, ela é um neném. Ela e o Rafe, vocês shippam ela e o Rafe? Sério? Não quero julgar ninguém aí, mas, né, o Rafe, ele é um maluco. Entende? Ele é louco. Eu sei que ele tem uns problemas, né? Mas ele quase matou a Sarah, gente. Não tem como shippar esses dois. Eu não consigo. Mas a história, eu queria que acontecesse. Essa teoria eu queria que acontecesse. Não deles ficarem juntos na atualidade, mas que eles já tiveram um relacionamento no passado. E eu adoraria ver algum flashback na terceira temporada explicando um pouquinho melhor sobre isso. Segue aí o raciocínio que eu acho que vai fazer sentido na cabeça de vocês também. Lá no episódio 4 da primeira temporada, a gente tem aquele momento, né, que, meu Deus do céu, que mostra o Topper, o Rafe e o Pope e o JJ saindo na mão ali, no momento que eles estavam vendo um filminho no cinema e tal.
E aí a gente tem esse momento que a Kiara, ela acaba chegando e ela já vai pra cima do Topper, não do Rafe, ela vai pra cima do Topper e começa a bater nele e tal. E aí, reparem bem que neste momento, o Rafe para de bater no JJ que ele tava batendo, ele se vira, pega a Kiara no colo e joga ela pra longe da briga, falando pra ela não se intrometer nisso. Estranho, sim, claro que sim. Na primeira vez que eu assisti, eu nem reparei nisso, mas depois que você vai assistindo a série várias vezes, você começa a reparar em alguns detalhes que você não viu na primeira vez. E esse é um dos casos. Afinal de contas, por que que o Rafe queria tirar a Kiara de perto ali da briga? Porque ele não tá nem aí de machucar a mulher. A gente sabe disso, né? Ele quase matou a própria irmã. Então ele tá cagando se vai machucar uma mulher ou não. Mas um pouco antes, nesse mesmo episódio, né, no episódio 4, pra quem quiser rever, nós temos um momento que o Rafe, ele vai conversar com a Kiara a respeito aí do Pope e também do JJ, falando que tá de olho neles, pra eles se cuidarem e tal. Só que ele chega de um jeito um pouquinho diferente pra conversar com ela. Ele chega como se já tivesse algum tipo de intimidade, sabe? Até fofo, quase fofo. Fofo não, mas quase. É muito louco porque o ator que faz o Rafe, ele é perfeito, incrível, um neném, assim como o ator que faz o Topper. Mas os personagens, gente, não rola pra mim. Enfim, aí ele chega na Kiara. E aí, Ki, como você tá? Tudo bem? Com jeitinho assim, sabe? Querendo puxar a conversa mesmo. E aí ela responde meio desconfiada, depois ele acaba ameaçando aí os amigos dela. Mas se você reparar aí, se você quiser assistir Outer Banks mais uma vez, você vai reparar que tem vários momentos como esse. Ele olha pra ela de um jeito diferente, em vários momentos ele se preocupa, ou ele cutuca ela, ou ele fala, tipo, passa um carro, ele fala, quem tá ali no carro é a Kiara? Então, ele tem alguma coisa com a Kiara. Eu acho que isso é evidente e se os roteiristas quiserem explorar isso, podem explorar, que vai ser muito bacana, claro, em flashbacks. Afinal de contas, JJ e Kiara é o único casal possível pra mim. Meu Giara vive pra sempre. Amém. It's not even good. Sure you want to do this? Oh, Dad Theft Auto? No. Pra vocês terem noção, tem até uma teoria aí de que o Rafe possivelmente, no momento ali da segunda temporada, no finalzinho que ele desiste de atirar no barco, ele desistiu porque ele viu que a Kiara também tava nesse barco. Então, isso faria sentido caso o Rafe ainda seja, ou tenha algum envolvimento, ou sei lá, seja apaixonado pela Kiara. Se você for ligando os pontinhos aí do passado deles, faz sentido. Afinal de contas, a Sarah e a Kiara, elas já foram muito amigas, então a Kiara frequentava a casa da Sarah, certo? E o Rafe é irmão da Sarah, então ele morava na mesma casa ali que ela, então a gente já tem aí uma possível aproximação, se assim eu posso dizer. Fora que, lá na primeira temporada, a gente tem um momento de discussão aí entre a Kiara e o Pope, que ele acaba jogando na cara dela sobre o ano Cook que ela teve, o ano que ela ficou longe aí da galera. Então, possivelmente ela estava com os Cooks. E convenhamos, né, gente? Um ano é muito tempo. Muita coisa pode ter acontecido. Mas reparem que este é um assunto extremamente delicado para eles, porque quando o Pope ele fala desse ano Cook, que parece ser o ano sombrio da Kiara, até o JJ ele fala, ô, cara, que isso? Então é um assunto que mexe com eles, né? Então faria sentido se ela de fato tivesse namorado o Rafe nesse ano, ou se, sei lá, pode até ser nada romântico, mas pode ser que sim, eles acabaram se tornando muito amigos nesse ano que ela ficou longe aí dos Pogues. Então assim, não shippo de jeito nenhum, não quero que eles fiquem juntos, obviamente, mas eu queria que eles mostrassem esse ano Cook da Kiara, porque eu sou curiosa, e eu fiquei curiosa desde que ele falou ali na primeira temporada. Eu acho que Outer Banks é uma série que tem muitos acontecimentos, e poderia sim mostrar alguns flashbacks pra gente entender um pouquinho melhor algumas histórias que os personagens só falam, mas a gente não vê acontecer. Então, a gente sabe que tem essa ligação dela com o Rafe por algum motivo. A gente não sabe se é romântico ou não, porque eu acho que a série já deu a entender em vários momentos isso. Só basta a série querer ou não trabalhar com isso, mas
Vou repetir, meu, Giara, Vivi e JJ e Kiara, único casal possível, ok? Mas e vocês? Quais as teorias bizarras desse vídeo que fez sentido pra vocês? Uma, duas, nenhuma? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber e não esquece de deixar a sua teoria também que eu quero saber, tá? Se você quiser mais vídeos de Outer Banks, que eu sei que já passou o tempo, a segunda temporada já saiu há meses, mas eu não tô nem aí, eu vou continuar falando dessa série quantas vezes eu quiser, não me interessa, daqui 1, 3, 5, 10 anos, continuarei falando de Outer Banks, ok? Mas se você quiser, se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, dê muito like pra eu entender que você realmente quer ir pro YouTube e mandar esse vídeo para outros fãs de Outer Banks, ok? Aproveitando que eu já tô aqui pedindo um monte de coisa pra vocês, me siga nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Bora torcer pra renovação, gente, vem aí!